Olá pessoas, tudo bom? Sejam bem-vindas ao nosso canal do YouTube. Para você que não me conhece, meu nome é Rebeca de Carvalho, eu sou costureira, modelista e aqui trago dicas, curiosidades e técnicas desse universo que a gente tanto gosta da costura e da modelagem. Se é a primeira vez que você está aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva, é só clicar nesse quadradinho aqui no canto do seu vídeo que vai aparecer a opção para você se inscrever, ok? Gente, hoje o assunto desse vídeo que eu escolhi para essa semana são essas máscaras que a gente vai precisar utilizar durante esse período que nós estamos passando. São máscaras de proteção, então eu achei que seria interessante trazer essa modelagem, porque eu tenho visto que muitas das minhas alunas e de todo mundo que tem me acompanhado aí, tem gente fazendo para doação, tem gente fazendo para vender, para ter uma renda extra aí durante esse período, e eu acho uma iniciativa super legal, tanto para quem está fazendo para presentear, né, para dar para as pessoas, para amigos ou para instituições, e também para quem vai aproveitar e fazer uma renda extra nesse momento que eu sei que tem muita gente que está sem trabalho aí, e esse é um produto que a gente vai precisar utilizar, então tem muita procura, ok? Eu estou falando dessas máscaras aqui de proteção que a gente vai usar, e aí eu resolvi trazer como a gente vai fazer a modelagem. Então nesse vídeo a gente vai fazer a modelagem da máscara, e aí eu vou liberar um próximo essa semana ainda para vocês aprenderem a costurar, bem tranquilo, bem simples essa costura, tá? Eu testei várias formas de modelagem, como não era um produto, né, uma modelagem que a gente tá acostumado a fazer, pegou muita gente de surpresa e saiu muitas opções aí de modelagens, de modelos, e aí eu fui testando aqui no meu ateliê vários modelos, costurei muitos deles, aliás eu tenho vários testes aqui em casa das máscaras que eu fiz, e aí dentre todas essas modelagens, essa que eu escolhi foi a que ficou melhor adaptada ao rosto, tá? Eu inclusive fiz alguns testes, dei para algumas pessoas experimentarem, e essa foi a que mais ficou melhor aí no nosso rosto, tá? Que se ajustou. Tanto no ajuste e também para quem vai fazer para vender, é importante saber que o nosso rosto, que a anatomia, o tamanho, ele vai alterar de acordo com a pessoa. Rosto masculino, rosto feminino, rosto infantil, vai ter essa variação de tamanho. E esse modelo que eu trouxe aqui para vocês, que a gente vai fazer hoje, ele permite que a gente faça essa graduação. Então eu vou mostrar para vocês 3 tamanhos partindo dessa modelagem, né? A gente vai alterar na modelagem para vocês fazerem, quem estiver fazendo para vender, para ter essas opções de tamanho, e para quem for presentear também, for dar aí para os seus amigos e familiares, também olhar para o rosto da pessoa e saber qual é o tamanho que vai se adequar melhor, porque afinal de contas a gente não pode ficar experimentando essas máscaras, tá? Uma vez que você entregou para a pessoa, é dela, então não é recomendado que você dê a máscara para a pessoa experimentar, ok? Então por isso que é legal já ter esses tamanhos. E aí eu achei interessante mostrar para vocês a lógica das medidas que eu vou apresentar para vocês aqui nessa modelagem, para vocês terem um entendimento do motivo dessas medidas, tá? Tanto se você for fazer personalizado para uma pessoa, for fazer específica para uma pessoa, você já vai saber qual que é a proporção que você vai usar, né? Qual é a medida que você vai precisar usar. Então a gente pensa na máscara que vai precisar preencher o rosto inteiro, a nossa boca, nariz, e pegar um pouquinho aqui do queixo. Então a gente precisa levar em consideração 2 principais medidas, que é a distância entre a pontinha do nosso nariz, quase o meio do nariz, até aqui o queixo, tá? Então a máscara ela tem que vir até embaixo aqui do nosso queixo, para ela cobrir completamente. A gente não vai poder fazer ela reta,
porque a gente percebe que essa altura do ossinho vai dar justamente na altura do nosso olhar e a gente vai precisar enxergar. Então ela vai precisar ter um leve arredondado, por isso que é um modelo mais anatômico, ela não fica reta, ela vai descer aqui acompanhando quase o desenho da nossa bochecha. E aí a próxima medida que a gente vai precisar considerar é o centro aqui do nosso queixo e a distância entre, pegando aqui da metade do nosso lábio até o começo da orelha, tá? E aí é interessante que a máscara não venha muito aqui até a orelha, que ela cabe mais ou menos aqui. Então você vai ter como base, pega o centro do seu lábio, tá? Aqui como se fosse realmente o centro do rosto. Essa é a medida que vai ser de largura, tá? A largura que vai ter aqui e aí o comprimento que ela vai ter aqui. Então eu venho aqui do meu lábio, se você for fazer específico para uma pessoa, é mais ou menos essas duas medidas que você precisa ter. Meio do lábio e aí você vai ver qual que é a distância que tem até essa parte aqui, tá? Então, uma média é de 12,5, por isso que eu vou usar 12,5 para um padrão e aí a gente aumenta e diminui essa medida, tá? Então, ó, 12,5 deu aqui. E aí a distância entre o nariz e o queixo, você vem aqui também com a sua fita métrica e vai fazendo assim, tá? E é claro que a gente precisa deixar uma folga, porque essa máscara a gente precisa respirar e nos comunicarmos ao mesmo tempo. Então ela tem que ter uma folga para a gente conseguir falar, tá? Então aqui deu 14 a minha distância. É claro que eu não vou trabalhar sob medida, com a minha medida, eu vou colocar uma medida padrão, que foi a que eu consegui estabelecer aqui, que ficou certo para vários biotipos, ok? Então eu vou baixar a câmera, a gente já começa. O importante é lembrar também que você precisa fazer essas máscaras com tecido de algodão, 100% de algodão. Então você pode usar um retalho, uma camiseta que você tenha, que você olhe na etiqueta que seja 100% algodão, tá? Reciclar materiais que você tem aí na sua casa, roupa que você já não usa mais, é legal, porque quem não trabalha com costura e não tem estoque de tecido em casa, não vai conseguir encontrar porque as lojas todas estão fechadas. Então abre o guarda-roupa, vê aquela camiseta 100% algodão que talvez você não utilize mais e faça a sua máscara para se proteger, ok? Então vamos lá. Bom, eu vou usar 3 cores diferentes, tá? Para cada um dos tamanhos. Eu vou começar fazendo o tamanho médio e aí depois a gente faz a graduação, certo? Então eu vou começar aqui fazendo uma linha no centro de 12 centímetros e meio. Nessa lateral aqui eu vou colocar 7,5 para cima e 7,5 para baixo, para ter uma linha total de 15 centímetros. Então, eu vou subir aqui. 7,5 para cima, 7,5 para baixo, tá? Só para vocês se localizarem. Essa linha do centro é a linha que vai do centro do nosso rosto até a orelha. E essa linha aqui, ela vai do nosso nariz até o nosso queixo. Nessa linha, eu vou colocar 3,5 para cima e 3,5 para baixo, tendo uma linha total de 7 centímetros. Tá? Então, aqui eu tenho 3,5 para cima e 3,5 para baixo. Nessa linha maior, eu vou jogar 3 centímetros para cima e 3 centímetros para baixo. Eu vou usar essa linha do centro como referência e colocar 3 para cima e 3 para baixo. Tranquilo? Nesses 2 pontos, eu vou fazer uma linha de 2 centímetros para dentro. Então, faço uma linha de 2 centímetros para dentro. E agora eu vou ligar esses 2 pontos, esse ponto a esse e esse ponto a esse, com uma reta, tá? Certo? Esse aqui é o corpo da nossa modelagem. Nessa linha do centro, eu vou prolongar 1 centímetro para fora
para que a minha curvatura passe nesse ponto aqui. Lembra que a gente tinha falado lá no começo que precisa ter uma folga para que a gente consiga conversar, respirar. Então esse 1 centímetro é a folga que eu vou deixar de tecido. Agora eu vou ligar esses pontos aqui com uma curvatura. Se você não tiver a régua, pode fazer à mão, tá? Eu vou fazer à mão para vocês verem que é bem tranquilo. Então eu vou ligar esse ponto, passando aqui por esse ponto aqui dos 3 centímetros, e aí continua com a curvatura até lá em cima, tá? E aí fiz a curvatura. Agora você vai decidir qual que vai ser a parte do seu nariz, a parte que vai ficar para cima e qual que vai ficar para baixo. Por quê? Como a gente falou lá no começo, a parte de cima aqui onde fica o nariz, ela precisa ser mais anatômica. Então a gente vai fazer uma curvatura mais acentuada aonde você for colocar o seu nariz, tá? A parte de cima do seu rosto. Ó, então aqui eu decidi que vai ser o meu nariz, tá? Eu vou fazer uma indicação, que aqui é a parte de cima, e aí a parte do queixo eu faço uma curvatura um pouco mais suave, tá? Eu vou reforçar aqui as linhas para vocês enxergarem bem. Se você tiver a régua e quiser usar a régua, fique à vontade, tá? Ó, então finalizamos aqui a modelagem do tamanho M. Agora eu vou fazer a graduação para o tamanho maior, para um rosto um pouco mais comprido. Qual que é o ponto que a gente vai alterar? Vão ser esses 2 pontos aqui. Eu vou subir 1 centímetro aqui para cima e 1 centímetro para baixo. E no centro eu vou aumentar aqui meio centímetro, pouca coisa, tá? Porque senão ela vai ficar com muito volume na parte da frente. E aí eu refaço a minha curvatura aqui para a parte de fora, unindo até esses pontos que a gente subiu aqui 1 centímetro. E a gente vai fazer a curvatura chegando até esse ponto mesmo, tá? Aqui não tem alteração. Então aí faz a curvatura um pouco mais acentuada aqui em cima, na parte do nariz. E mais suave na parte que é referente aqui ao queixo, tá? Esse tamanho em vermelho, então, é o tamanho grande, para um rosto mais largo, ok? Agora vamos fazer a alteração aí para um tamanho menor. O tamanho menor a gente vai entrar 1 centímetro nas 2 extremidades aqui da curvatura, tá? Vou diminuir 1 centímetro no comprimento dessa linha. E aí, ao invés da minha linha ter no total 7 centímetros, eu vou deixar ela com 5 centímetros. Então, eu vou jogar 2,5 para cima e 2,5 para baixo. E aí, eu refaço a minha curvatura. E a curvatura aqui da frente eu vou passar na linha limite, na linha azul. Tá? Eu não vou colocar ela mais para fora, porque é um rosto menor. E aí eu vou refazer a curvatura chegando nesses 2 pontos. Eu já reforço aqui a linha para vocês verem, tá? Ó, então eu vou reforçar bem aqui para ficar visível para vocês. E aí, nesse único molde, você já vai ter os 3 tamanhos. Eu vou recortar. Ó, então esse aqui vai ser o desenho que você tem, tá? A parte vermelha é o tamanho grande. Aquela primeira base que a gente fez é um tamanho médio. E a verdinha é um tamanho pequeno, tá? Aí você pode repassar essa modelagem, cada uma para um papel, para você ter 3 bases diferentes, para ser mais fácil para você cortar. E aí a margem de costura você vai deixar meio centímetro quando você for costurar, tá? Mas aí esse eu explico melhor no vídeo lá de como a gente vai cortar e costurar.
certo? Então temos aqui a base com os 3 tamanhos da máscara. Bom, gente, finalizamos essa modelagem. Vocês perceberam que a graduação é bem tranquila de fazer e é interessante você ter essas opções de tamanho para oferecer aí para as pessoas, certo? Com relação ao comprimento do elástico, você vai cortar dos seguintes tamanhos. Para o tamanho pequeno, você corta o elástico de 10 centímetros. Para um tamanho médio, você pode cortar 12 centímetros e para um tamanho grande, 14 centímetros, ok? Vai ter aqui no canal um vídeo de como a gente corta essa modelagem no tecido e como a gente costura também o passo a passo, e vocês vão ver também que é bem tranquilinha de fazer, certo? Já se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Se você achou útil essa informação, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que as pessoas tenham acesso a essa modelagem e possam fazer aí nas suas casas, ok? Um grande beijo, cuidem-se todos aí, vamos ficar com calma que logo logo tudo isso passa, mas a gente precisa se cuidar, precisa proteger a nossa família, os nossos amigos, ficando em casa, ok? Lembre-se, qualquer coisa é só me chamar, continue aqui no canal assistindo os outros conteúdos e qualquer coisa, coloca aqui nos comentários a sua sugestão que eu vou ter o maior prazer em te responder, ok? Até mais, gente. Tchau!